Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na manhã dessa quarta-feira, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de ciências, capítulo 2, Recursos Naturais. E durante todo este capítulo 2, nós iremos estudar o ser humano, que ele é parte inteligente aí da natureza e que depende da natureza para sobreviver. Estudaremos também o que são recursos naturais renováveis e não renováveis, o uso e a importância de adotarmos atitudes que visam a preservação da natureza. Estudaremos também algumas formas alternativas de fonte de energia e como o ser humano pode usá-las para colaborar com a manutenção de vida na Terra. Quero que vocês analisem o material de vocês na página 16 e na página 17, onde nós iremos encontrar a abertura do capítulo com um pequeno texto. O solo é o local onde vivem muitos organismos e micro-organismos. É no solo que a maioria das plantas se desenvolve e o ser humano pratica a agricultura para obter seu alimento e construir suas casas. É do solo também que são retirados recursos para serem usados como matérias-primas para a confecção de muitos objetos que utilizamos aí no nosso dia a dia. Quero que vocês analisem a abertura do capítulo, analisem a imagem e o texto e que respondam ao questionamentozinho da página 17. Os primeiros habitantes. Quem foram esses primeiros habitantes da Terra? E qual era esse modo de vida desses habitantes? O modo de vida de nossos antepassados era bem simples. Eles comiam frutos, sementes e folhas das árvores. Tiravam mel das colmeias das abelhas, comiam ovos das aves e dos répteis e a carne dos animais que caçavam. Das peles desses animais, eles faziam suas vestes. Então, a quantidade de habitantes naquela época era pequena, a forma com que eles viviam era bem simples e o que eles retiravam da natureza era suficiente para alimentar os habitantes daquela época e não agredia a natureza, porque dava para manter o equilíbrio da natureza. Eles bebiam água das fontes e dos riachos, que naquela época eram águas límpidas, ou seja, águas potáveis. A primeira forma de energia natural utilizada pelo homem foi o fogo, que há cientistas que dizem que o homem descobriu o fogo por acaso. Ele batia uma pedra na outra e aí começou a sair faísca, mas esse fogo ele já existia, né, através de raios. Quando esses raios caíam na terra, às vezes caíam em árvores, algumas folhagens, e aí pegava fogo em determinado lugar. Mas a primeira fonte de energia natural, conhecida aí pelo esse ser humano, foi o fogo. Passaram a construir abrigos e, anos mais tarde, as canoas. Antigamente, esses habitantes eles moravam dentro de cavernas, só que com o passar do tempo, eles foram construindo aí seus abrigos e futuramente começaram a construir canoas para poder navegar. Como eram poucos em relação à nossa população atual, aquilo que era retirado da natureza não prejudicava o equilíbrio da natureza. Essa relação dos seres vivos entre si e com o ambiente ao redor, nós chamamos de equilíbrio ecológico. Recursos naturais. Tudo aquilo que podemos tirar da natureza e que serve para o nosso benefício é considerado um recurso natural. Os recursos naturais estão subdivididos em recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais renováveis são materiais que são retirados da natureza para o nosso uso. São feitos com o tempo, então demanda muito tempo para que a natureza possa produzir esses recursos, ou seja, não se esgotam ou se renovam continuamente, mas aí demanda muito tempo para que a natureza produza novamente esses recursos naturais.
E os recursos naturais não renováveis são recursos naturais que têm estoques finitos, isto é, limitados, ou seja, se esgotam ou não se renovam devido ao uso desenfreado. Então, é aquela história de onde nunca, a gente sempre tira e nunca bota, vai chegar um momento que vai acabar. Então, os recursos naturais não renováveis, a gente faz essa retirada da natureza, mas vai chegar um momento que vai ser extinto, que ela não vai mais existir. Já os renováveis, pode demandar muito tempo, mas eles vão voltar a existir, eles não se esgotam. Ele vai sempre ter uma vida contínua. Exemplos desses recursos naturais renováveis é o sol, o solo, a vegetação, e os não renováveis, o carvão, o petróleo, o ouro. Os combustíveis fósseis. O carvão mineral e o petróleo são exemplos de combustíveis fósseis. São combustíveis porque são queimados para fornecer energia à indústria de veículos. São fósseis porque se originam da transformação de organismos que viveram há milhares de anos. No momento, com a queimada desses combustíveis, polui o ar, é preciso que seja substituído por fontes alternativas de energia. E esse carvão mineral não é aquele carvão que nós utilizamos para acender uma churrasqueira, por exemplo. Aquele carvão que nós utilizamos para queimar no fogo, ele é um carvão mineral, só que um dia ele foi uma árvore, então é um carvão que nós produzimos. Não é como esse carvão mineral, que na figura A nós vamos ter aí o petróleo, e na figura B são fontes de energias utilizadas no mundo inteiro, que o petróleo também é uma matéria-prima para a produção de plásticos, de borracha sintética, materiais que são presentes em nosso cotidiano. Então, nós temos aí na figura A o petróleo e na figura B o carvão mineral. Minerais e minérios. O ferro é um metal extraído de um mineral chamado hematita. Quando o mineral tem valor comercial, é chamado de minério. Na Terra existem vários depósitos naturais, são as jazidas. As minas são jazidas que foram autorizadas pelo governo para serem exploradas, mas também existem jazidas ilegais que não foram liberadas aí pelo governo para serem exploradas, e algumas até em terras indígenas, mas acabam sendo invadidas para que façam essa extração ilegal. E alguns desses minérios são usados na fabricação de joias, minérios como ouro, prata e o diamante. Quando esse mineral ele tem um valor comercial, nós vamos chamar ele de minério. Nós vamos ter também o cobre, que são usados para a fabricação de diversos objetos esses como cabos elétricos. Teremos também o chumbo, que são utilizados em material de proteção contra o raio-x. O bronze, que é utilizado na construção de medalhas e estátuas. E a bauxita, que é o mineral de alumínio, que é o metal bem leve, que ele é bem utilizado. Ele é utilizado na fabricação de latinhas, de refrigerantes, embalagens de alimentos, janelas, portões e em revestimentos de carros e de aviões. Fontes de energia alternativa. As fontes de energias são aquelas que se apresentam como opções menos poluentes e que causam menor impacto ambiental ao planeta. Além disso, grande parte dessas fontes são renováveis. Até algum tempo atrás,
a maior fonte de energia utilizada era a hídrica, que surgiu aí com o auxílio da água, né? Só que ultimamente, com esse mundo mais ecológico, a gente está tentando aí reverter os danos causados por nós na natureza. Vem surgindo outras fontes de energia alternativas. Entre elas, nós vamos ter a energia eólica, que é a energia produzida aí pelo vento. Teremos também a energia solar, que é utilizado aí por uma fonte de energia renovável, que é o nosso sol. A biomassa ou biocombustíveis, que é a energia que é retirada aí de algumas plantas. E ainda utilizamos, que é a mais comum, que é a energia hídrica. Mas também nós vamos ter outras fontes de energia, que é a energia também que ela é produzida por ondas do mar, entre outras energias alternativas utilizadas aí pelo homem. Sendo que a mais comum e a mais utilizada aqui no nosso Brasil é a energia hídrica. A manutenção de um recurso natural. Muito da natureza já foi, e aí não tem mais como a gente estar voltando atrás, mas nós podemos aí diminuir esse impacto na natureza. Definitivamente destruída em nome do progresso. Nós acabamos desmatando alguns ambientes para fazer pastos, para fazer plantações, para alimentar aí a quantidade de população que nós temos no mundo, para a construção de casas, de prédios, né, para um progresso aí de uma determinada região. Estamos vivendo na atualidade uma época em que os conhecimentos no campo da ecologia nos mostram os erros cometidos aí pelo passado. Então nós estamos a todo momento tentando mudar um pouco essa realidade. E um pouquinho que a gente faz acaba sendo muito. Se eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, no final já vai dar um valor diferente na natureza. Então, uma coisa que eu acho bem interessante e que eu sempre digo é que uma das coisas que a gente sempre deve fazer, pelo menos uma vez na vida, é plantar uma árvore. Porque quando retiramos materiais da natureza sem dar chance e o tempo para que haja recuperação, podemos quebrar o equilíbrio ecológico. E as consequências podem ser desastrosas. Essas consequências, elas vêm acontecendo aí, não vai acontecer de uma hora para outra. Esse desmatamento, essa desconstrução da natureza, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. A natureza vai cobrar, como já cobrou em muitos casos. A gente vê nos jornais, né, mesmo na mídia, alguns recursos que são retirados impropriamente da natureza, e aí chega um determinado tempo, a natureza vem e nos cobra. Então precisa ter esse equilíbrio da natureza, a gente precisa estar dando a chance da natureza estar se renovando, e a manutenção de um recurso natural renovável depende de dois principais fatores, que é o da velocidade com que ele é retirado da natureza e do modo com que a população do mundo se desfaz dos rejeitos, ou seja, dos materiais jogados fora, que produz. Então, ultimamente a gente vivemos em um mundo muito capitalista, em um mundo que o que prevalece hoje é o dinheiro. Acabamos destruindo a natureza em nome do progresso, só que a gente não enxerga ainda falta muito para que isso venha a acontecer, é que nós estamos nos destruindo aos poucos também. Porque imagina só, se a gente tiver um mundo sem árvores, como que a gente vai conseguir respirar? Um planeta onde só tem carros, onde vai ter aí muita poluição,
como é que esse meio ambiente ele vai se regenerar? Então, nós temos que parar, pensar um pouco mais na natureza e precisamos ajudar a natureza a fazer essa manutenção para que a gente não acabe destruindo com a natureza, consequentemente com a nossa vida. A contaminação e a má conservação. O mau uso de um recurso pode levá-lo a se tornar escasso e entrar em risco de extinção no caso de nós, seres vivos. Da mesma forma, o mau uso ou a má conservação de um recurso pode utilizá-lo, ou seja, apesar de o estoque não desaparecer, ele se tornaria imprestável, não podendo ser empregado, que é o caso aí da nossa água. Nós sabemos que o nosso planeta Terra ele é composto aí por 70% de água e alguma dessas águas não é possível a gente estar fazendo uso dela, porque uma boa parte é de água salgada, se bem que já tem alguns países que já desenvolveram estratégias para estar tirando o sal dessa água para estar consumindo, mas se a gente poluir mares, rios e o solo, vai chegar um momento que esses recursos naturais eles vão ser imprestáveis, como em alguns casos já estão sendo imprestáveis, ou seja, não são próprios para que a gente possa estar usufruindo deles. E um exemplo disso é o mau uso do solo. Querendo obter o máximo de termos de colheita, os agricultores incorporam no solo adubos e defensivos agrícolas em excesso. Os agrotóxicos são usados para matar pragas que atacam a plantação, causando a contaminação do solo e águas e sérios problemas de saúde tanto para os animais como também para os seres humanos. Então, é um caso a se pensar, não é mesmo? E a gente precisa sempre estar pensando primeiro na natureza, para depois estar pensando na gente, porque uma depende do outro. Meus amores, como proposta de atividade, eu quero que vocês façam uma leitura mais profunda sobre o capítulo 2, porque aqui eu só trouxe alguns pontos que eu achei interessante. Vamos responder as páginas 17 da abertura do capítulo, a página 22, da 25 até a página 27. Capriche na organização.